Olá pessoal, bem-vindos a mais uma etapa da nossa administração de materiais, da nossa administração de recursos materiais. Então, show de bola! Hoje, nosso tema vai ser bem bacana, vai ser a classificação de materiais, um tema que é muito explorado nas provas, tá ok? Então a gente vai falar das metodologias como um todo. Vamos, de forma resumida também, falar da curva ABC, porque a curva ABC é uma forma de classificar material, mas não se preocupem tanto com a curva ABC, porque eu vou fazer uma classificação só dela também. Porque como a curva ABC ela cai bastante, aqui a gente vai brincar, vai ali fazer umas questõezinhas ou outras, e depois vai falar só da curva ABC para ter mais questões ainda dela, porque, ó, já estou falando que vai ter praticamente dois blocos, né? Um da classificação de material, incluindo ela, e um só dela, para vocês verem a importância que é. Então, show de bola. Então, Mini Bruno tá aqui, ó, carequinha, tá igual que o papai Bruno, cheio de barba tá crescendo, o Mini Bruno tá ali. Apesar que o Mini Bruno de verdade está em casa ainda com os dentinhos nascendo, né? Mas beleza, copão de café aqui pra gente pegar essa disciplina de hoje. Vamos lá. Expressãozinha. Joga na tela, olha lá. Nossa expressão vai ser o quê, ó? Não se preocupe com problemas, ocupe-se em resolvê-los. Autor desconhecido. Achei bem legal isso daqui, que é quando a gente vai estudar ali uma classificação de material, então, uma administração qualquer, a gente fica se ocupando de tanto problema e não se ocupa com a solução. Então, nosso motivo aqui é trazer solução. E para trazer solução, eu já vou trazer aqui uma imagem introdutória, tá certo? Eu venho repetindo aqui em todas as nossas aulas, quando vou introduzir um tema. Então aqui, ó, tem as nossas aulas, a gente tem a listagem delas ali, classificação de materiais, seria a aula que a gente está assistindo agora. Então, na aula, ela acaba tendo, ó, essas estrelinhas aqui. E essas estrelinhas é muito importante para a gente, para saber se a aula está legal ou não, professor, a aula não está legal. Então, dê esse feedback para a gente. Então, gostou da aula? Coloca lá as estrelas, né? 5 estrelas, por exemplo. Adorei, 5 estrelas. Ah, mais ou menos, umas 3, né? Estou em dúvida. 4 estrelinhas. Ou então, não, professor, não gostei da aula. Uma estrelinha e coloca o motivo. Ó, professor, o áudio ficou ruim, a explicação ficou confusa, o que mais? A didática não ficou legal. Então vai lá, coloca pra gente, para que a gente possa rever essa aula. Perfeito? Então tá aí a nossa avaliação. E agora eu vou falar com vocês sobre isso daqui, ó. Bom, quando a gente está estudando a administração de materiais, eu costumo organizar em estrutura organizacional, para ficar mais claro o nosso entendimento. O tema do cadastro de material ou classificação de material, ele é abordado aqui, ó, na nossa gestão de estoques, tá certo? Então, a gestão do estoque, ela acaba abordando dois temas, tanto a classificação dos materiais com o seu respectivo cadastro, então no final a gente fecha com a codificação do material, perfeito? E depois a parte que todo mundo corre. Todo mundo corre por quê? Porque tem cálculo. Ah, professor, eu corro mesmo, eu corro, mas tem coisa que não tem cálculo. Ah, professor, essa eu gosto. Então, beleza, mas a gente entra ali com a previsão do consumo também. Então, nosso tema de hoje, ela seria abordada dentro desse tema cadastro de materiais. E aqui o resto ali das outras áreas, né? A área patrimonial, fazendo ali um controle do material permanente, a gestão de compras, fazendo ali inclusive licitação, tá certo? Almoxarifado, recebendo, distribuindo material, armazenando também. Então, vamos ficar nesse quadrante aqui, ó, cadastro de material. Joga na telinha e vamos lá, vamos ver o conceito que nós temos aqui dentro do cadastro de material, que seria o nosso tema de classificação. Vou colocar aqui, ó, classificação. Perfeito, então. Então, vamos lá. Conceito já, para a gente brincar. A classificação de materiais é um processo de aglutinação de materiais por características semelhantes. Grande parte do sucesso do gerenciamento de estoques depende fundamentalmente de bem classificar os materiais da empresa. Do gerenciamento do estoque, eu poderia associar inclusive com o sucesso do almoxarifado. De compras também, compras também. Ou seja, o grande sucesso da nossa administração de materiais, incluindo o almoxarifado e incluindo as compras, depende de uma boa classificação. A gente vai ver, a gente vai explicar. Assim, o sistema classificatório pode servir também, dependendo da situação de processo de seleção, compras, para identificar e decidir prioridades.
ou seja, qual material que a gente vai comprar, qual material que a gente vai adquirir, qual é a prioridade que eu tenho a adquirir neste momento, tá certo? Existem infinitas formas, então a gente vai abordar aquilo direcionado para provas. Não dá para trazer todas as alternativas, que é muita. Assim, qualquer forma de classificar, a gente pode classificar. Então a gente vai trazer aquelas dos livros que são abordados na prova. Então, perfeito. Mas, já para brincar, olha só uma questãozinha, joga na tela. A nossa questão, ela fala assim, ó. Classificar materiais é um ato de agrupá-los. Espera aí, o que ele falou aqui? Aglutinação de materiais por características semelhantes. É um ato de agrupá-los segundo forma, dimensão, peso, tipo, respeitando sua natureza e eliminando-se qualquer confusão. Aí eu vou voltar na tela ainda, ó. Para auxiliar o gerenciamento, grande parte ali auxilia esse gerenciamento. Então, olha só, nossa questãozinha, ela fica certa. Joga lá na tela, vou ver aqui em mim, mas joga lá, ó, certinho a nossa questão. Agora sim, agora pode jogar aqui em mim. Então, vejam só, o que é classificar material? Gente, classificar material é organizar esse material pelas suas características semelhantes. Então, o material ele é permanente ou ele é de consumo? Já é duas características. Ele é um material de geladeira ou de fora de geladeira? Já é outra forma de classificar. É um material ali perecível ou não perecível? Outras formas de ir classificando. Então, a gente vai tendo várias formas de classificar. Alguns materiais vão necessitar de mais de uma maneira de classificação para ser organizado ali adequadamente. Outros não, outros pequenas formas de classificação já resolvem o nosso problema. Beleza? Joga na telinha de novo, então, tranquilo aqui. A questãozinha ela fica certa. Agora, eu vou já trazer alguns atributos. Isso daqui, ó, asterisco, porque cai. Quem gosta bastante disso daqui é Sebrasp. Sebrasp, CESP, Sebrasp adora, tá certo? Professor, então quer dizer que ele adora, ele vai cobrar sempre. Também não é assim, gente, calma. Ele adora, ele gosta de cobrar com uma certa frequência, pelo menos umas 2 vezes ao ano, ele cobra nas suas provinhas. Então isso já é bom, porque você já tem ali uma característica. E aí o que a gente vai saber? Primeiro, são 3 atributos, tá certo? 3 atributinhos só para cair na nossa administração de materiais, dentre eles da forma mais ampla até chegar mais pontual. Como assim? Abrangência é da forma mais ampla da classificação do material, até chegar na praticidade é a forma mais pontual de classificação, tá ok? Então, são 3 atributos, cada atributo com a sua característica. Joga na telinha e vamos ver? Então, quais são as características? A abrangência, para a gente começar. A abrangência, ela deve tratar de uma gama de características, em vez de reunir apenas materiais para serem classificados. Então, uma gama de características. Como assim, professor? Como assim uma gama de características? Deixa eu ver aqui. Tem uma caneta aqui, achei uma caneta, vocês não estão me vendo procurar uma caneta, mas agora sim, agora eu tenho uma caneta aqui. Show de bola, joga aqui em mim, olha só. Então foi atrás de uma canetinha. Vamos lá, uma gama de características. Material de consumo, material de expediente, o que mais? Material perecível. Perecível, professor? Você come caneta? Não, não como caneta. Mas pelas características dela, ela perde. Conforme a gente não usa ela, ela seca. Ela tem ali a tendência de se deteriorar. Ah, professor, então ela é um perecível. Sim, ela é um perecível. O que mais que eu posso ter sobre essa característica? É um material de estoque, previsível ali o seu consumo, então a gente armazena. É um material de não criticidade, ou seja, não crítico, ele não é complexo, simples, na papelaria ali eu compro. Dentro da curva ABC é um material item C. Dentro do X, Y, Z, eu poderia classificar ali como um X, tranquilo, material de baixa importância operacional, ainda mais hoje na modernidade, né? Acabou a caneta, ninguém nem sente falta de caneta. O que mais? Várias outras abordagens. Então isso significa que eu estou usando a abrangência. Eu estou pegando um item e estou classificando pela gama de características do material. Joga na telinha de novo, vamos ver o outro. O outro agora é flexibilidade. Permitindo interfaces entre diversos tipos de classificação, de modo que se obtenha uma visão do gerenciamento do estoque. Então agora eu preciso utilizar isso daqui de forma a gerenciar o meu estoque. Então, flexibilidade. Como assim a flexibilidade?
O que me interessa dessa gama de classificações? Me interessa dizer que é um material de consumo, material de estoque do almoxarifado, ou seja, material que fica no almoxarifado com previsão de consumo, cálculos ali, para fazer um balanço ali, uma característica, um controle, classificar ele como item C, também me interessa. No sistema contábil, CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira. Exatamente, está lá, material de expediente, subitem 16. Se eu ainda me recordo, subitem 16, na classificação de material financeira, lá da execução orçamentária. Opa, está permitindo interface, material de expediente aqui, material de expediente lá no CIAF. Legal, né? Se tiver no almoxarifado, significa que faz parte do saldo do almoxarifado. Então está tendo impacto no meu patrimônio da organização. Na hora que tira do almoxarifado, baixa para consumo, dá baixa no patrimônio da organização. Essa é a interface. É assim que eu estou pegando um item, verificando a flexibilidade dele com outros sistemas, outros meios de classificação, contábil, patrimonial, financeiro, de execução, de almoxarifado propriamente. Então isso é a nossa flexibilidade. Show de bola? Joga na tela, vamos lá, mais um pouco. Agora nós temos qual? Nós temos a praticidade, que é uma classificação direta e simples. Caneta esferográfica na cor azul, tungstênio, escrita fina. Pronto. Classificou o material. Olha só, a gente saiu daquela abrangência, uma gama de classificação de material, chegamos na flexibilidade, verificando onde é necessário inserir este material, e chegamos no item, caneta esferográfica na cor azul, ponta em tungstênio. Professor, o que é ponta em tungstênio? Essa pontinha aqui, ó, a da bica, essas pontinhas metálicas aqui, essa aqui é tungstênio, com a pontinha ali, esfera, tal, na pontinha. Beleza. Então, isso aqui é simplesmente uma caneta. Isso é a nossa praticidade. Joga na tela, vamos lá? Olha só o que nós temos aqui, vamos lá. Parecendo coisa de leilão, né? Futebol, é porque eu tomei café, gente. Então, abrangência. Então, algumas formas aqui de classificação, exemplos, né? Material de consumo é permanente. Que tipo de material? Qual é o seu acabamento? Qual é a sua dimensão? Qual é a sua forma de apresentação? Onde a gente vai condicionar? Entre outros, várias formas de classificar. Flexibilidade. Estoque, não estoque, crítico ou não, ABC, ou seja, onde é que eu vou necessitar inserir esse material? E a praticidade é a descrição dele. Então, código tal, medida tal, forma de apresentação, isso aqui é um parafuso. Cabeça, sextavada, rosca inteira, classe de resistência 8.8, rosca NF, nem sei que diacho é isso, 24 fios por polegada, acabamento bicromatizado, acondicionamento e embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material. Isso daqui só para a gente ver o que? A gente surgiu da abrangência, foi para a flexibilidade, surgiu para a praticidade, cada qual fazendo o seu tipo de classificação mais amplo, mais pontual e onde a gente vai integrar esse material. Beleza? Agora a questão, joga na tela, vamos ver uma questão. As questões são assim, ó. Entre os atributos de um bom método de classificação de materiais, o da flexibilidade estabelece que a classificação deva ser simples e direta. Isso não é praticidade? Praticidade é que fala isso, então nossa questão fica errada. Ao invés de ser flexibilidade, é praticidade, mais pontual. Então, errado o nosso item. Beleza. Quer ver outra questão? Olha só. A classificação é um procedimento necessário a fim de racionalizar o controle de materiais em estoque. Trata-se de um procedimento de aglutinação de materiais por características semelhantes, servindo de informação inicial do administrador de materiais. Legal? Quais são os atributos? Abrangência, flexibilidade, periodicidade, durabilidade, o que mais? Abrangência, periodicidade, eita, legal. Flexibilidade, praticidade, durabilidade, periodicidade, praticidade, abrangência e flexibilidade. Então vamos ficar ali embaixo, ó. Não necessariamente na ordem que a gente viu, mas está aqui, ó. Elimina esse negócio de periodicidade, durabilidade. Durabilidade é uma forma de classificar, mas não é atributo. Periodicidade de reposição é uma forma, pode ser, mas não é atributo. Atributos são 3. Abrangência, flexibilidade e praticidade. Legal, legal, legal? Abrangência, a flexibilidade e a praticidade são os principais atributos para a classificação de materiais. É certinho a questão, eu já recebi, às vezes, pergunta no fórum assim, o professor falou que são os principais, quais são os outros? Bom, são os atributos que a gente aprendeu.
a abrangência, a flexibilidade e a praticidade. Tem mais? Pode ter em outros livros, outras teorias, mas o que a gente aprende nas doutrinas, que fica aqui de referência, são esses três. Aí não quer dizer assim, são os principais atributos. Tem mais? Tem as formas de classificar. Acho que o elaborador só quis brincar ali, dizendo, você conhece o que é isso aqui? Pronto. Pegou muita gente pensando que, mas será que tem mais? Agora eu estou em dúvida. Não, gente, tranquila questãozinha, tranquila. A abrangência, a flexibilidade e a praticidade são considerados na classificação de materiais. Sim, mas os diversos tipos de classificação precisam ser analisados separadamente, legal, visando-se ao agrupamento de materiais com características comuns. Mas pera lá. Quando a gente falou da abrangência eu estou verificando várias coisas de um mesmo material. E aí, de repente, precisam ser analisados separadamente. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Caneta esferográfica na cor azul, ponta em tungstênio, tal. Caneta quase igual que aquela aquela que aciona aqui, né, pelo botãozinho, tá? Ou então aquela que aciona aqui e aperta aqui, sei lá, umas frescuradas que tem umas canetas aí legais. Eu acho legais essas canetas. Com brinde, né? Eu não compraria. Mas, vamos lá de novo? Joga na tela que eu vou destacar a expressão que eu quero que vocês tenham atenção. Joga na tela, vamos lá. Olha só, eu vou passar um marca-texto. Cadê? Tá aqui, ó. Mas os diversos tipos de classificação precisam ser analisados separadamente. E a abrangência é justamente verificar o quê? As várias formas de classificar material. Não em separado, mas as várias formas que se enquadram nesse material. Questãozinha maldosa isso aqui, passa desapercebido. Então joga lá. Eu preciso analisar, gente, em conjunto essas formas de classificação e não separadamente. Sabe por quê? Porque, olha só, se meu objetivo é classificar caneta para o serviço público, por exemplo, e eu não sou papelaria, então eu vou verificar várias canetas que têm as mesmas classificações. Caneta esferográfica na cor azul, ponta tungstênio, sei lá, eu tiro essas pontinhas. Caneta esferográfica na cor azul, escrita fina. Pronto, acabou. Não preciso de mais. Por quê? Porque eu estou englobando vários tipos de canetas numa só classificação. Então, se eu analisar separadamente, como o item aqui falou, significa que eu vou individualizar essa caneta, que é da marca... Professor, não pode falar marca não, isso é licitação, aqui pode. Da marca Compactor. Eu posso ter uma caneta semelhante da marca Bic, Faber-Castell, o que mais? Tem outras marcas aí. Beleza? Eu posso ter a mesma, quer dizer, 3 marcas para uma só classificação. Por quê? Porque eu não analisei em separado, analisei em conjunto. Essa é a nossa técnica, tá certo? Então joga lá na tela. Esse negócio de ficar analisando separado, aí você vai ter muitos itens iguais com códigos diferentes. Isso não é legal não, é errado. Agora outra questãozinha, ó. Na gestão de material e controle de estoques e almoxarifado, um sistema de classificação deve possuir determinadas qualidades ou atributos que o tornem satisfatório, beleza? Sabendo que estas qualidades se representam em 3 aspectos no sistema de classificação, que resposta apresenta um destes atributos? Abrangência, flexibilidade e a praticidade. Não. Tá vendo, moço? Se tu não marca uma questãozinha dessa aqui, se tu não sabe dizer qual é, aí o bicho tá pegando. Volta, não tem aquele botãozinho assim que você volta 10 minutos, aí você volta 10 minutos e assiste tudo de novo. Beleza? Então aqui tranquilo, porque agora a gente vai falar de uma outra forma de classificar de material. Bom, quando a gente faz a classificação do material, eu tenho que pensar como sistema produtivo também. Indústria. Indústria, ela vai obter seus insumos do fornecedor, matéria-prima. Ela vai transformar esses insumos em produtos acabados ou materiais acabados, tá certo? Então, estoque de transformação. E depois eu tenho um produto acabado também. Produto já acabado, está finalizado, tá bom ali, show de bola. E o impacto que isso gera. Aqui não nos interessa tanto, mas vamos lá. Em outras aulas, eu já contei ali para vocês, em outros temas, né? Eu já contei para vocês que eu faço cervejinha artesanal. Então vamos lá. Malte, cevada, né? Às vezes um trigozinho. O que mais? É insumo. Água, lúpulo, tudo insumo. Beleza?
Uma cervejinha leva aproximadamente 60 dias para ficar pronta. Porque tem um processo ali de preparação, eu deixo maturando ali, fica show de bola. E teor alcoólico baixo, viu, gente? Que eu não gosto de ficar bêbado, eu gosto de saborear. Então, quando eu termino, vou lá, vou fazer a cerveja hoje. Quer dizer, eu vou fazer hoje não, vou fazer amanhã, por exemplo. Aí hoje eu vou lá, compro os insumos, tá certo? Amanhã eu gero um produto chamado mosto. O que é mosto? Não é a cerveja. É um líquido bem melado, porque quando a gente extrai ali os açúcares, né, do malte, então fica um melaço ali no nosso líquido. Então tá com um fermentinho que vai lá e come esse açúcar, gerando o teor alcoólico. Então, esse processo fica aproximadamente 15 dias, tá certo? Tá estocado? Tá estocado. Tá estocado onde, professor? Na temperatura adequada, de acordo com a receita, no freezer, com controle de temperatura. Então, ele fica no freezer com controle de temperatura armazenado. Significa dizer que é o meu estoque de transformação. Beleza? Professor, e acabou, o que você faz? Aí eu engarrafo, fecho lá, ainda jogo mais um tiquinho de açúcar, porque naquele processo ali ele já consumiu todo o açúcar, taco mais um pouquinho, aí eu fecho, o fermento ali, a sobra de fermento ali vai consumir esse açúcar, gerando gás dentro da garrafa e gaseificando o líquido. Que coisa maravilhosa. Ainda nem é produto. Ou seja, eu engarrafei, fechei a tampinha, mas ainda continua como transformação. Só que saiu do freezer, agora fica um ambiente para estimular mais o fermento e ele consumir ali rapidinho. Então, beleza. Aí mais 2 semaninhas ali. Aí, ó. Depois que tá legal, abro a primeira, bebo, ficou com gás, ficou espuma ali legal, tudo certinho, beleza. Se tiver um pouco sem gás, deixa mais um pouquinho. Mas se tiver tudo certinho, agora sim virou meu produto acabado. Mas em cada estágio, eu vou tendo materiais acabados. O que é material acabado? Em cada estágio, ele terminou um estágio. Aí a gente já está pronto, mas precisa de mais um pouquinho. Aí colocou na garrafinha lá, fechou. Precisa de mais um pouquinho, até chegar ao ponto que não precisa mais nada. Eu vou explicar isso tudo para vocês agora. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é, durante a transformação, nós temos o estoque de transformação. Beleza? Joga na tela e vamos ver essa classificação agora. Então, exemplificada com a minha cervejinha artesanal. E tá aqui, ó, agora conceituada. O que é matéria-prima? A matéria-prima é o material básico e necessário para a produção do produto acabado, ou seja, para chegar no produto acabado. Seu consumo é proporcional ao volume de produção. Ou seja, quanto mais você produz, maior seu estoque de matéria-prima. Quanto menos você produz, menor é o seu estoque de matéria-prima. Então, proporcional ali à sua transformação. Beleza? Joga na tela, vamos lá? Então, meu objetivo aqui, ó, é chegar ao produto acabado. Beleza? O que é o produto em processo? Lembra ali que eu falei para vocês? Aquele mosto, aquela transformação, ainda não está pronto, mas está chegando. Joga lá na tela. Isso é um em processo. São os materiais que estão sendo usados no processo fabril, de fabricação. Em geral, são produtos parcialmente acabados e que estão em algum estágio intermediário de produção. Ou seja, quando eu termino ali o primeiro dia, eu terminei a primeira etapa, eu extraí o açúcar, mas ficou um líquido melaço, tá certo? Agora eu preciso transformar açúcar em álcool, aí já é outro estágio, aí vira cerveja de fato, né? Mas tá sem gás, aí agora eu preciso de outro estágio, então o produto é em processo. Ele vai tendo suas etapas parcialmente concluídas, ok? Material acabado, produto acabado. Gente, muito cuidado para não errar isso daqui. Muito cuidado. Quer ver? Eu vou trocar exemplo agora, não é de cerveja não, agora é de carro, que eu também me amarro em carro, né? Vamos lá. Eu tenho a fábrica de vidro, eu tenho a fábrica de pneu e eu tenho a fábrica do carro, ou a indústria do carro. Beleza. A indústria do carro compra o pneu, pronto. Compra o vidro, pronto. Então, pera lá. O que é o carro? O carro, ele tem que ter pneu, tem que ter roda, tem que ter vidro, tem que ter parafuso, tem que ter um monte de coisa que a indústria do carro não fabrica. Ela já compra pronto. Perfeito? Agora, quando a gente fala ali do carro, o carro já montado. O que é o carro montado? Pneu, roda, tudo. Isso é produto acabado. Beleza? Joga na telinha aqui mais uma vez. Olha só. Então, quando a gente for associar material acabado ou produto acabado, uma coisa importante, referencial.
Isso daqui é importantíssimo. Por quê? Olha só, estava explicando para vocês assim. Aqui, nessa telinha aqui, por favor. Jogou lá na tela errada? Pode... Aí, beleza. O que eu estava explicando para vocês? Quando a gente coloca a indústria de vidro vende o vidro pronto, tá certo? A indústria do pneu vende o pneu pronto. Então, se o meu referencial for a indústria de vidro, o vidro, para ela, é o produto acabado dela. A indústria de pneu, o pneu é o produto acabado dela. Mas a indústria de carro compra esses itens para inserir no veículo. Então, a indústria de veículo, ela não vai transformar o pneu, não vai transformar o vidro. Vai usar do jeito que está e incorporar ao veículo. Beleza? Isso quer dizer que, se o meu referencial for a indústria de veículo agora, ela adquire materiais acabados. Materiais acabados? Sim. O que é o material acabado? É o vidro, é a roda, é o parafuso, é o pneu e assim por diante. Então, na minha cervejinha lá, pronto. Ó, agora ficou legal. Eu consigo jogar o exemplo na cervejinha. Eu estou produzindo o líquido da cerveja, mas eu preciso de materiais acabados. Quais? A garrafa e a tampinha. São dois materiais que eu não mexo neles, ou seja, eu não vou alterar as características dele. Aí, quando eu insiro o líquido na garrafa, fecho com a tampinha e pronto, aí agora eu terei o produto acabado. Onde eu transformei aquele insumo em material acabado, que é o líquido, tá certo? Eu não tenho mais que mexer com ele nos estágios finais, já é o líquido ali. E eu preciso de outros materiais, como a garrafa e a tampinha. Então, nesse sentido, eu adquiro materiais acabados para juntar com o meu material acabado e, no final, eu ter o produto acabado. Mas para a indústria lá da garrafa, a garrafa já é o produto acabado dela. Para a indústria da tampinha, a tampinha já é o produto acabado dela. Beleza? Referencial. Gente, material acabado, produto acabado, referência. Quem é a sua referência? Como é que ele está comprando e o que ele produz? Joga na tela e vamos lá. Então, isso aqui, ó, muito cuidado, é muito comum ter peguinhas. A vantagem é que não tem muita questão. A vantagem é que tem uma ou outra. Eu me lembro uma que falava de produto em conserva, né, que estava lá em curagem, né, depois ia para lata, depois ia para tudo. E ainda me lembro de falar, às vezes, etiquetado e também de tinta. E falava da indústria de tinta, né, perguntando a lata. Então, beleza. Material acabado é o produto semi-acabado, está pronto para compor o produto em sua montagem final ou é parte da produção. Ou seja, ele está pronto, mas ele precisa de mais um pouquinho. Que nem eu falei, combinar outros materiais. Produto acabado está pronto para distribuição, ou seja, encaixotado, etiquetado, podendo ou não já ter sido vendido. Beleza? Tem gente que leva isso aqui muito ao pé da letra também, tem que tomar cuidado. Está pronto para distribuição, ou seja, encaixotado e etiquetado. Aí tu vai comprar um carro, passou no concurso, vai comprar um carro, aí você fala, não, o professor falou que o carro ia estar encaixotado. Cadê? Eu quero dentro da caixa, com um saco bolha para proteger o vidro, que é mais isopor nas laterais para não danificar o veículo. Eu quero encaixotado, igualzinho vem lá a televisão, quero encaixotado, porque o professor falou que ia vir encaixotado. Gente, isso aqui é uma referência, tá? O que mais? Podendo já ter sido ou não vendido. Minha cerveja eu não vendo. Eu é que bebo ela. Você acha que eu vou beber? Vou vender? Quer dizer, eu vou beber, vou vender nada. Então, nem comercializei. Tá certo? Ou seja, ele está pronto, não tem mais nada que fazer. Ele já pode ser distribuído, vendido, pode estar etiquetado e assim por diante. São características. Show de bola. Questõezinhas para a gente brincar? Joga lá, olha só. O produto intermediário é utilizado num processo de fabricação e produção sem que se incorpore ao produto final. Produto intermediário é utilizado num processo de fabricação e produção sem que se incorpore ao produto final. Ele não vai para o produto final. Mas como que é isso, gente? Isso aqui não é de transformação? Aí tu deixa lá o resto da vida? Não faz sentido, né? É um canal, é uma produção, insumo, transformação, até chegar ao produto. Como é que você vai ficar a vida inteira na transformação? Não faz sentido. Em relação à classificação dos materiais de estoque e pela sua aplicação, os materiais produtivos compreendem todo material ligado direto ou indiretamente ao processo produtivo. Ó,
Em relação à classificação dos materiais de estoque, pela sua aplicação, aí eu poderia aplicar com matéria-prima, transformação, produto acabado, que essa é a aplicação na empresa. Materiais produtivos compreende todo material direto ou indireto ao processo produtivo. Isso é legal, bacana, questãozinha, bacana, bacana. É legal esse termo aqui, ó, pela sua aplicação. Aplicação em relação à matéria-prima, transformação e tudo mais. Bacana. No que tange à classificação dos materiais de estoque, pela sua aplicação, mais uma vez, os produtos acabados são aqueles que já estão prontos para serem destinados aos clientes da organização. Sim, a gente já pode direcionar, já não tem mais nada o que fazer, certo também. No meu caso, eu sou o cliente, né? Beleza. Mas aqui, ó, certinho. Então, show de bola. Os estoques de materiais e produtos de uma empresa são compostos por matéria-prima, material auxiliar, material de manutenção, material de escritório, material e peças em processo, produtos acabados. Ó, várias formas ali de classificar. Então, certo, a gente ainda não destacou isso daqui, ó. Eu vou falar para vocês já já. Então, beleza, ó, material de escritório, material... Ele trouxe, gente, aqui várias formas de classificação. Beleza. E eu falei que não tinha trago, agora tá. Peças de manutenção, materiais de consumo em geral, material improdutivo, material produtivo. Então, ainda, quanto à aplicação na empresa, que aplicação a gente vê? Matéria-prima, transformação, produto acabado. Ou material acabado, né? Depende. Então, ok. Quer dizer, material acabado, né? Então, ótimo. Então, aqui a gente ainda tem material produtivo. Material produtivo ligado direto ou indiretamente na fabricação. Tem uma questãozinha dessa, não teve? Cadê aqui, ó? Aqueles que já estão prontos. Não, cadê? Aqui, ó, direto ou indiretamente. Ctrl+C, Ctrl+V, o que está no livro lá do Viana. Viana é um ótimo autor ali como referência para a prova em concurso. Então, ok. Improdutivo. Improdutivo não trabalha na produção. Então, todo e qualquer material não incorporado às características do produto fabricado. Não se incorpora. Ah, professor, o que não se incorpora? Bom, na minha produção lá, a máquina... A máquina não, vamos pegar papel e caneta para fazer a anotação lá das receitas, dos índices de álcool, tudo. Ele não se incorpora na produção. Ele é um material improdutivo. Ou então a panela, ele não se incorpora ao produto, tá certo? O freezer não se incorpora ao equipamento. Alguns desses são considerados materiais de consumo em geral, tá certo? Outros não, mas material aplicado em diversos setores da empresa, o de consumo em geral, onde estiver consumindo material, caneta, papel, essas coisas. Materiais de manutenção, normalmente associado à manutenção dos equipamentos, uma ferramenta, uma limpeza e assim por diante. Então, materiais de manutenção. Peças de manutenção tem que tomar cuidado. Por quê? Por exemplo, o fusível. O fusível acaba sendo uma peça de manutenção. Se faltar fusível e queimou lá os equipamentos tudo, queimou o fusível e eu não tiver ele ali em estoque, ele acaba interrompendo a nossa produção. Então, joga na telinha que isso aqui é uma observação importante. A peça de manutenção, ela tem a mesma importância da matéria-prima, apesar de ser um material improdutivo. Pois o custo de interrupção da produção é constituído de mão de obra parada, equipamento ocioso, prazo de entrega adiado ou até perda. Então, por exemplo, às vezes estou ali produzindo tal e queimou fusível. Aí queimou fusível, não tem como dar continuidade na produção. Tudo que foi usado até agora, descarta, porque não dá para reutilizar. Então, isso pode gerar um dano grande para a organização em termos de custos. Beleza? Então, peças de manutenção é importante? É importante. A gente coloca lá na tela e vamos lá. Então, aqui legalzinho a nossa classificação e eu trouxe aqui uma questãozinha só. Vários são os tipos de classificação de materiais, determinados em função de informações gerenciais desejados pelo gestor, ok? Uma delas é por aplicação na organização. Como em órgãos públicos, com raras exceções, o objetivo final é a prestação de um serviço, tendo em vista que usualmente não contemplam um processo produtivo, certo? O tipo de material mais comum dentro dessa classificação, ou seja, o meu objetivo é serviço, não é fabricação. Então, é matéria-prima, é produto acabado em processo, ou é material, caneta, papel, essas coisas. Ó, tá aqui, ó. Isso aqui vem os nossos materiais de expedientes, materiais auxiliares. Porque eu estou fora do processo produtivo, expediente. Ótimo. Caneta, papel, clipe e assim por diante. Show de bola! Nem todo material produtivo pode ser corretamente classificado como matéria-prima. Ou seja, dentro da cadeia de produção, nem tudo é matéria-prima.
certo? Também pode ser em transformação, pode ser ali produto acabado, tá certo? Então nem tudo é matéria-prima. Pelo menos 3 tipos, né? O insumo, matéria-prima, transformação e também material acabado, produto acabado. Nem tudo é matéria-prima. Joga na telinha, vamos lá. Então, beleza. Aqui agora é outra classificação e é aquele momento que a gente faz o quê? Pausinha para o café. Então, fazer uma pausa, tomar um café, tomar uma água, a gente dá continuidade. Show de bola? Encontro vocês daqui a pouquinho. Até logo.